Abra sua Bíblia comigo, por favor, no livro de 1 Pedro, no capítulo 2. 1 Pedro, no capítulo 2. Nós vamos ler dois versículos, o versículo 9 e 10. Provavelmente você já ouviu falar desse versículo, você já tenha até sido ministrado por ele de alguma forma, mas nós vamos então trazer uma revelação ou o que a palavra de Deus nos ensina em alguns textos. Se você for anotar a palavra dessa manhã, o Senhor colocou no meu coração chamados à realeza de Deus. Amém? Esse é o tema da ministração dessa manhã, chamados à realeza de Deus. Vamos lá. Vocês, porém, são geração eleita, reino de sacerdotes, nação santa, povo que pertence a Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Versículo 10. Antes, vocês não eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Amém? Feche seus olhos antes de você sentar. Pai, nessa manhã, Senhor, aonde nós já te louvamos, aonde nós abrimos o nosso coração a ser ministrado pelo louvor, Pai, nessa manhã nós queremos ouvir a Tua palavra. Deus, queremos ouvir algo que fale aos nossos corações, daquilo que o Senhor tem para nós nesses dias. Portanto, Senhor, que a nossa mente seja agora, Senhor, conectada à mente de Cristo, porque assim a Tua palavra nos garante que temos. E que toda a revelação da palavra, ó Deus, venha em encontro aos nossos corações, para que saiamos daqui mais edificados ainda do que já somos por Te servir. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. Aleluia. Glória a Deus. Nós temos vivido, né? Eu sempre uso esse termo, ou essa forma de começar uma ministração, de começar a palavra de Deus. E eu me sinto responsável por fazer isso, por falar dessa forma. Eu me sinto, impelido a de alguma forma falar aquilo que a palavra de Deus ensina, de uma forma prática, de uma forma direta. Eu me sinto, independente do cargo ou a função no corpo de Deus. Eu entendo que um cristão que se converte, ou seja, ele se deixa levar de fato por um lugar onde está debaixo de um senhorio de Deus através de Cristo Jesus. Eu entendo que nós não apenas temos um sentimento que transformou na nossa vida. Eu entendo que passamos a ter de fato em Cristo Jesus uma nova natureza. Eu entendo que nesses dias existe um papel crucial para os servos de Deus. Existe um posicionamento muito, muito correto e muito direto que nós devemos ter. Eu me sinto assim privilegiado por viver o que nós estamos vivendo, da participação do mover do Espírito de Deus em tudo. Eu me sinto assim, constrangido, porque quando a gente para analisar, e aí a questão é muito, muito racional, de ver o que um livro que é escrito há mais de 2000 anos, né? E bem mais do que isso no caso do Velho Testamento, situações em que digamos assim, a gente começa a ser comparado ao que estava escrito para a realidade de hoje. Eu me sinto constrangido de talvez não estar fazendo tudo aquilo que eu deveria estar fazendo. E esse constrangimento parte de um ambiente da necessidade de validar aquilo que eu recebi. Esse ambiente de ser constrangido não tem nada a ver com uma prestação de conta, não tem nada a ver com uma cobrança, não tem nada a ver com um desejo, digamos assim, eu preciso pagar uma dívida. Não, é justamente por um constrangimento de não ter feito absolutamente nada e ter tudo o que eu preciso. Você pode dar uma glória a Deus? Eu vejo que esse tempo em que nós estamos vivendo, a palavra do Senhor ela é muito clara, ela é muito real, ela é muito palpável. É quase que se nós tivéssemos de fato a mesma força que nós demandamos, como foi pregado domingo passado, a mesma gana, o mesmo desejo, não sei explicar assim o que representa para você, mas o mesmo desejo que nós temos para algumas coisas no natural, se nós tivéssemos da mesma forma no espiritual, com certeza nós estaríamos mais longe. Nós estaríamos, digamos assim, de uma forma mais desprendida, de uma forma mais curada nas nossas mazelas, de uma forma mais liberta naquilo que nós achamos.
Sabe, se nós tivéssemos, por exemplo, assim, ó, a mesma fome, vamos dizer assim, quando a barriga começa a doer ali 11 horas da manhã, 11h30, sabe, e às vezes você fala assim, pastor, mas isso é um exemplo tão bobo, mas não é pelo bobo do exemplo, eu estou falando sobre a prioridade que você dá. Tem gente que não consegue almoçar 12h02, parece que já perdeu a fome, porque 12h, 12 horas é horário de almoço. Se almoçar 12h05, perde a fome, porque diz, não, já passou o horário de almoço. Coisas e protocolos que a gente dá para tanto coisa que é natural e esquece daquilo que é espiritual. Sabe, eu digo sempre quanto a isso, a misericórdia do Senhor, ela não é para as pessoas boas, ela é justamente para aquelas que precisam. Por isso que ela se renova todos os dias na nossa vida. Ontem foi sábado e talvez ontem sábado eu fiz uma coisa que entristeceu o Espírito Santo, coisa essa que muitas vezes eu nem sei que deveria fazer de outra forma. Mas por não ter uma vida pautada, ou seja, uma vida em que eu esquadrinho o meu coração pela palavra de Deus, sim, eu acabo cometendo coisas que muitas vezes eu digo assim, rapaz, eu não deveria ter feito isso, mas só isso lá na frente. E aí a gente entra num ambiente da seguinte forma, não, eu fiz, então deixa, não tem como voltar atrás mesmo. Isso é a grande mentira que Satanás tem falado e tem feito nos dias de hoje. E quando eu leio um texto como esse, e quando eu sou levado a esse lugar de pensamento, de entendimento, ele me coloca assim num constrangimento ainda maior. Porque eu, sem merecer, alguém me deu um título de sacerdócio. Você pode dizer para a pessoa do seu lado, você sabia que você é sacerdócio? Existe o sacerdócio de Deus, existe o entendimento da autoridade que Deus deu para cada um de nós. E muitas vezes nós não nos deixamos exercer essa autoridade. Veja, nós não nos deixamos. Porque nós nos colocamos num lugar onde, por exemplo, assim, ó, parece que eu tenho que ser perfeito para ser isso. Parece que, eu tenho que ser uma vida, como diz assim, irreparável. E aí a gente vai equiparar o que é uma vida irreparável diante de quem nós estamos falando? Diante dos homens? Os homens só vão ver o que é externo. Se você acha que a forma da tua vida ela tem que ser irreparada diante dos homens, você não vai ter ninguém que olha por dentro de você. Não vai ter ninguém que vai saber as tuas motivações. Você não vai conhecer ninguém que vai olhar para a tua vida e dizer assim, por mais que você seja casado, por mais que você seja pai ou mãe que conhece o coração do filho, nós só vamos ver o que é externo. Agora, quando nós entendemos o que é ser irrepreensíveis, ou quando nós entendemos o que é estar num ambiente onde Deus nos usa, debaixo dessa misericórdia, é totalmente o contrário. Diga comigo assim, é de dentro para fora. E esse texto fala exatamente sobre isso, porque o que os nossos irmãos entenderam aqui? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Às vezes uma vez eu ouvi um pastor falando sobre que, de fato, se a gente parasse e analisar tudo em nossa volta, a gente vai ver que a gente não tem nada. Porque, por exemplo, você bate no peito e diz assim, não, eu tenho minha casa própria. Se você não pagar o IPTU, o que vai acontecer? Eu tenho meu carro que eu tanto sonhei para ser meu. Se você não pagar o IPVA, nem na rua você anda com ele. Não, porque, assim, as minhas contas são todas pagas, mas se você não declarar no imposto de renda o que você ganha, seu nome fica bloqueado. Então, até que ponto tudo é nosso? Até que ponto realmente tudo que temos é nosso? Até que ponto realmente a nossa vida pertence a nós mesmos? Agora tu imagina isso, alguém que não conhece a Deus. Beleza, ele está replicando segundo a sua espécie. Talvez ele está andando nesse ambiente achando que realmente tudo é dele. Mas um servo de Deus que entrega a sua vida ao Senhor, a coisa muda de figura. Como diz aqui, nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, é muito mais do que ter um sentimento de que, nossa, eu sou uma pessoa qualquer. Não, você é realeza de Deus. Diga assim, eu sou realeza de Deus. E por que muitas pessoas param nas dificuldades, nos problemas e tudo mais? Porque talvez esse entendimento, em primeiro lugar, de quem é totalmente fragmentado pela alma. É totalmente, moído por aquilo que nós alimentamos.
por aquilo que os nossos olhos naturais estão vendo. E sabe, aqui é um grande dilema daqueles que servem a Deus, daqueles que não servem a Deus. Porque para que você creia que de fato a tua alma ela tem que estar sujeita ao Espírito, você tem que ouvir a palavra de Deus. Para que você creia que a tua alma não pode ter o domínio sobre as tuas emoções, você tem que estar rendido a Deus. Você tem que ser levado a um confronto, não de apontar o dedo, mas um espírito que conduz a toda verdade. Para que eu não me... Sabe aquele tempo onde a gente vive de altos e baixos? Não, pastor do céu, agora eu estou vivendo um tempo em Deus maravilhoso. Sabe, eu dobro meu joelho, eu escuto Deus, isso, aquilo, outro. Mas a mesma pessoa que falou nessa empolgação, dá algum tempo depois ela... eu não escuto mais Deus, Deus não está falando comigo, Deus, mas como esse Deus que agora há pouco sentava contigo na cadeira, de repente você acha que ele virou as costas para você? Não. Diga assim comigo, eu sou propriedade exclusiva de Deus. Só que o ambiente em que eu e você vivemos, ou aquilo que nós nos alimentamos, vai determinar, diga assim comigo, tudo na minha vida. Você pode ser a pessoa mais culta que você possa imaginar. Você pode ser a pessoa que mais tem sequência de entendimento de várias situações. Mas um princípio básico dos básicos, o início, a alfabetização, sabe, o A, E, I, O, U, é estar sujeito à vontade de Deus. Você pode ser a pessoa cheia de dons, você pode ter a maior condição financeira possível e imaginária. Você pode até ter o exemplo de família. Que exemplo é esse? Os meus filhos estão todos bem. Mas se o seu coração não tiver entregue às mãos de Deus, de nada isso adianta. De nada isso sustenta uma vida com Deus. Irmãos, preste atenção. A Bíblia diz que Davi foi segundo o coração de Deus, amém? Mas ele não construiu o templo. Ele não construiu o templo não porque ele foi ou era um homem mau, não, ele estava debaixo de um desígnio de Deus quando ele ia para a guerra, ele estava debaixo de uma defesa de quem Deus é, o povo de Deus. Mas a Bíblia diz que ele se curvava diante do Senhor todas as vezes que estava, sabe, quebrantado, porque sabia que a sua humanidade, sabe, distanciava de Deus. Ao ponto de que ele não cuidando com o que era princípio, porque a Bíblia deixa claro que era para ele estar na guerra. Ali foi a fatídica situação que aconteceu, onde ele não conseguiu mais. Ou seja, houve uma queda em Betseba, todo mundo aqui conhece a palavra de Deus. O que eu quero dizer para você nessa manhã é que é o seguinte, se eu não entender quem eu sou, ou aquilo que o Senhor me colocou como uma realeza de Deus, eu não vou conseguir continuar avançando em direção a Ele. Porque a grande mentira de Satanás tem acontecido e tem ocupado o coração de muitas pessoas, porque elas se acham indignas do perdão de Deus. Não, Deus, o que eu fiz, Deus não pode perdoar. Sabe, a minha situação é diferente, pastor, porque isso, porque aquilo outro. Você pode ser um profeta de Deus nessa manhã e olhar no olho da pessoa e dizer assim, ó, tudo que você fez não mudou em nada o que Deus pensa a teu respeito. Não mudou. E não vai mudar. Sabe por quê? A não ser que você não queira. Porque eu acredito que a graça e a misericórdia, ela é irresistível. Se você não quer, você pode fazer de tudo para isso. Você pode. Por que um ladrão da cruz disse, se quebrantou e aceitou e deu tudo certo e o outro não? O outro continua a xingar, a murmurar, continua o quê? Mesmo no ambiente da presença de Deus, ele começou a estar o quê? Julgando. Desce daí se tu é o Senhor mesmo. Tu não disse que tu era o Salvador? Então desce da cruz aí. O outro disse, calma, fica quieto, nós temos motivo, ele não. Então diga assim comigo, eu sou realeza de Deus. E o que é realeza? A Bíblia diz sobre sacerdócio. Em outro texto fala sobre embaixadores. É alguém que foi te dado uma autoridade. Irmãos, se nós entendêssemos exatamente o que eu estou querendo dizer para você, o que nós muitas vezes entendemos sobre futebol, sobre política, sobre economia,
sobre teses e mais teses, e isso e aquilo outro. Se nós nos debruçássemos para prosseguir em conhecer a Deus, eu te garanto que nós estaríamos bem longe daquilo que você está. Porque se você acha que está bom a sua vida, eu quero te dizer, o inimigo do excelente é o bom. Quero te dizer, se você, não, pastor, mas eu vivo, estou bem, está tudo bom na minha vida, está tudo certo, meu casamento está tranquilo, meus filhos obedientes, sabe, o meu sustento está tudo certo, eu tenho algumas casinhas aí de aluguel, está tudo certo, está tudo beleza na minha vida, me aposentei, sabe, e está tudo certo. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa para você, existe um lugar de excelência de Deus, e o lugar de excelência não é o que você acha, é aquilo que Ele tem colocado diante de ti. Há uns dias atrás nós aprendemos sobre corte e polda, né? Nós precisamos entender que para dar fruto existe o quê? A polda. E o que é polda, irmão? Às vezes fica feinho, né? Moisés sabe, cadê o anjo? Está ali. Nossos irmãos amados em Cristo Jesus. Abra comigo em Lucas capítulo 10, versículo 19. Lucas 10, 19. Aqui é uma comissão dada aos 70, né? Jesus então fala algo bem interessante a eles, dizendo a eles algo que cabe a nós até os dias de hoje. Diz assim, ó: dei a vocês autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes causará dano. Diga assim, eu tenho essa autoridade? Faz a pergunta assim, interrogação, eu tenho essa autoridade? Fala para a pessoa do seu lado, é verdade que eu tenho essa autoridade, hein? Tem. Você tem. Preste atenção no que eu quero dizer para você nessa manhã. A autoridade que você tem, não foi pastor que te deu. A autoridade que você tem, não é o tanto de curso que você tem. A autoridade que você tem, não é porque você é bonzinho, queridinho. A autoridade que você tem é porque o Deus, Criador de todas as coisas, decidiu através de Cristo Jesus lhe entregar sem você merecer. Você pode dar uma glória a Deus? Então isso não tem a ver com o que você sabe fazer. Tem a ver com a misericórdia e a graça de Deus. Mas por que a gente insiste em, por exemplo, quando tem alguma situação, a gente reporta a nossa vida cristã a alguém? Não, eu não consigo, não, eu vou chamar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro. A palavra do Senhor Jesus em Lucas capítulo 10, versículo 19, diz que Ele me deu autoridade. Então bate assim, diz assim, eu tenho autoridade. Porque eu sou uma realeza de Deus. Eu faço parte de um grupo seleto em que disse sim a Jesus como meu Senhor e Salvador. E essa palavra aqui não é exclusivista, mas é. Por que é? Porque só entende isso quem se converte, só entende isso quem se entrega, só entende isso que quem estava indo nessa direção, opa, eu estava errado, eu vou nessa direção. Quantos estão entendendo que eu estou falando da glória a Deus aí? Só que é uma palavra que é acessível a todos aqueles que nele creem. Então não é porque você está dentro da igreja, não é porque você frequenta uma igreja há muito tempo, que você é realeza. Porque se você não se converter, se você não nascer de novo, se você não praticar, se você não se converter na sua essência, não o velho Abel, mas o novo Abel em Cristo Jesus, com atitudes, com entendimento, porque senão é só um domingo a mais que você decidiu participar de algo social e bonito. Ser realeza de Deus é abdicar daquilo que eu acho, que eu penso. Por quê? Porque existe um estilo de vida dado a alguém. A Bíblia diz que eu sou e passo a ser a autoridade. Por quê? Porque eu me tornei exclusivo de Deus. Então não é como você pensa, não é como você acha, não tem a ver com a tua família, não tem a ver com nada disso. Tem a ver com o que a palavra de Deus diz a meu respeito. Quantos estão entendendo o que eu estou falando nessa manhã? Nós viemos aqui para partilhar do corpo e do sangue de Cristo.
Por que você veio aqui? Porque você é bom? Porque você, não, esse mês eu não pequei, então esse mês eu posso ceiar. Desculpa a expressão, mas que idiotice é essa, irmão? Você acha que a ceia é porque você é bonzinho? Nós vamos, sabe, eu preciso ter minhas vestes renovadas. Aí você sai daqui, alguém te tranca no trânsito, você chama um baita de um palavrão ou pensa nisso. Pronto, acabou tudo a tua face. A ceia do Senhor é justamente o oposto. É um lugar de rendição. Sabe por que você tem que cear? Porque você é pecador. Sabe por que você tem que participar do corpo e do sangue de Jesus? Porque eu e você não valemos nada. Ele vale tudo em nós. Não, mas para mim cear, como é que eu tenho que estar, irmão? O que você tem que estar é com entendimento do que você está fazendo. Porque senão, se você não tem esse entendimento, você está tomando indignamente. Uma coisa é você tomar e participar do corpo e do sangue de Jesus, tendo consciência do pecador que você é. Outra coisa é você tomar como se fosse algo natural, normal, sabe? É cumprir tabela, vamos lá, todo primeiro domingo do mês, então nós vamos cear para ficar bonito. Levanta as mãos e tal e tudo. E você não tem esforço nenhum para mudança. Por isso que Paulo diz assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Irmãos, eu não posso determinar se você pode cear ou não. O que eu tenho que dizer é o seguinte, se você sabe que está errado e continua tomando, você é réu, confesso. Agora, se você quer tomar ceia, vem aqui, irmão, vamos tomar ceia, está tudo certo. Não tem como eu dizer para você, você não pode. O que a Bíblia diz, que se você tomar de forma errada, você está dizendo o seguinte, no mundo do espírito, eu continuo errando e para mim, esse suco e esse pão não vale de mais do que um lanche. Agora, para o cristão não, é uma atitude constante e indesculpável de entendimento que eu sou para Cristo Jesus. O sangue dele me alcançou. E eu faço isso em memória dele. Não tem absolutamente nada a ver com doutrina, com dogmas. Não tem absolutamente nada. Tem a ver com ordenância daquele que se entregou por mim. Você pode dar um glória a Deus? Então eu não sei porque eu sou bom. Não, irmãos, você ceia porque nós somos ruins. A ceia não é para bonzinho, não. Não tem a ver com você estar, eu estou até cheirosinho, até estou me arrumando melhorzinho por causa da minha mulher, agora ela decidiu me arrumar, então agora eu estou até combinando, estou assim, Mas por mim, irmãos, eu vinha com a camisa do Flamengo e chinela de dedo, está tudo certo. Perdeu ontem para o São Paulo. São Paulo e Santos são os únicos times que eu não falo nada, porque já ganharam tudo, né? Mas o resto, o malvadão é melhor. Voltando para a palavra, tá vendo? Só falar uma coisa você já se distrai, tá vendo? Por mim, irmãos, não é porque eu me arrumo bonitinho, sabe? Não. Diga assim comigo, tem a ver com a graça e a misericórdia. Só que, por que eu não tomo essa atitude? Porque eu me levo pela alma. Eu acho que não é importante. Talvez eu resolver minha situação com meu irmão, que está do meu lado, depois eu faço isso. Não! Eu não consigo perdoar porque... Não! Porque perdão não é sentimento. Se você ouve a tua alma, você vai achar que vou esperar o momento certo. Sabe quando vai ser esse momento? Nunca, porque a tua alma não quer te largar, não quer te perder. A tua alma não quer te perder, você está entendendo? É bom para ela te ter debaixo dos seus braços. Para ela é maravilhoso, por quê? Porque ela está sendo, totalmente validada. E essa alma te leva o que é carne, e o que é carne nos separa de Deus. Por isso que você não consegue sentir a presença de Deus muitas vezes. Você acha que Deus não está contigo, você está num ambiente carnal, de julgamento, de murmuração e tudo. Irmãos, preste atenção, o problema não é julgar, é da maneira que julgares, serás julgado. O texto fala sobre isso. Antes de tirar o cisco que está no olho do teu irmão, tira o quê? A trave que está no teu. Tudo bem, você pode ser bom em algo, mas você não é bom em tudo. Tudo bem, você você se esforça para manter algo na sua vida, ótimo. Mas você não é bom em tudo.
O único que foi bom está lá no céu, esperando, sabe? Algo, agora sim, né? Porque quando ele estava aqui, nem ele quis ser chamado de bom, né? Jesus disse assim: não, bom não. Bom é só meu Pai que está no céu. E a gente faz qualquer coisa. Não, eu quero dizer que psicologia, não sei o que, explica que eu tenho que me validar, que eu tenho que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí o homem vai só... eu sou bom mesmo, né? Não, porque você merece, você é merecedor, você... Continuando, 2 horas depois. E como é estar nesse lugar de realeza? Abre comigo, por favor, em 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 13 ao 16. 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 13 ao 16. Irmãos, como facilitou o data show lá no fundo. Coisa boa isso. Antigamente eu ficava assim, ó. Ou então assim. Agora não, olha lá no fundo, está lá, ó. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, mantenham-se alerta e ponham toda a esperança na graça que será dada a vocês quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem moldar pelos maus desejos de antes, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam também o quê? Santos em toda a sua conduta. Versículo 16. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Diga assim comigo, o primeiro ponto da realeza de Deus é ser santo. Agora veja nos versículos anteriores, volta ali no versículo 13. Olha o que diz ali, ó. Portanto, estejam com a mente preparada. Está dizendo pronta? Pronta é diferente de preparada. Você pode estar com um piso, está aqui o Eliseu que sabe mais do que eu, feito contra piso. Está preparado para receber o quê? Cerâmica. Agora um piso que foi feito contra piso e colocado cerâmica e refugado, ele está pronto. Nós temos que entender que a mente que nós temos que estar é disposta a lutar contra a nossa carne. A nossa mente tem que estar aberta para quê? Para aquilo que Deus quer fazer, não o que a gente tem que fazer. A realeza de Deus, ela está no lugar onde a gente se curva, não ao que a gente já define na pré-concepção, mas naquilo que Deus deseja fazer. Por isso que Paulo fala em Romanos 12, ele diz assim, ó, não vos amoldeis a esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E o versículo fala assim, ó, prontas para agir, ou seja, está falando de um comando. Se eu pensava que lá atrás era dente por dente, como realeza de Deus eu tenho que esperar o quê? Uma ordem. Ou seja, o que aconteceu comigo? Como é que eu tenho que agir? Ah, mas alguém me machucou no trabalho, alguém dentro do meu casamento. A tua mente natural, revida. A mente de uma realeza de Deus. Senhor, o que eu tenho que fazer com isso? Qual é a minha atitude que eu tenho que fazer na adversidade? No passado, não, eu tenho que me mexer, eu tenho que fazer desse jeito, eu acho que eu fizer isso, aquilo, outro. O velho homem. Realeza de Deus. Senhor, sopra o teu vento. Espírito Santo, me guia a toda a verdade. Por quê e para que aconteceu isso? O cristão não deve andar no porquê, irmãos. Ele tem que se deitar e descansar no para quê. Porque o cristão que vive no porquê está cheio de si. Não morreu ainda. Está cheio dele nele mesmo. Por que isso? Por que isso? Por que isso? Diga assim comigo, a realeza de Deus caminha no para quê. E isso, irmãos, é um ambiente onde nós devemos buscar o quê? A santidade. E santidade, ela não pode se apartar da vida do cristão, da realeza de Deus. A realeza de Deus, ela tem que ter uma busca constante de santidade. Isso não é só no domingo, isso não é só no GA na quarta-feira, é todo dia.
E é tão um esforço natural que o versículo diz assim, ó: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual, você conhece o versículo, ninguém. Diga para a pessoa do seu lado, é um esforço, né, irmão? Porque é. Abre comigo, por favor, em Efésios, no capítulo 4, do versículo 1 ao 6. Se em 1 Pedro, nós entendemos que o ponto 1 da realeza de Deus é a santidade. Se em 1 Pedro a gente consegue entender que essa autoridade é dada por aqueles que têm Ele como seu Senhor e Salvador, que entenderam que nós somos propriedade exclusiva de Deus, aqui a gente entra em outro ponto, que não tem como eu ser realeza e querer fazer tudo do meu jeito. Não tem como eu ser uma realeza fazendo tudo da forma que eu acho. Porque eu, como realeza, eu faço parte de um reino. E fazendo parte de um reino esse que tem os seus, exatamente as suas funções definidas e estabelecidas pelo seu rei. E Efésios 4, do 1 ao 6 fala assim, ó: como prisioneiros no Senhor, peço a vocês que vivam de maneira digna do chamado que receberam. Versículo 2: com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Diga assim comigo, vamos todos juntos, 1, 2, 3 e... há um só corpo e um só Espírito, como também uma só esperança quando foram chamados. Versículo 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E para terminar, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Vamos ler junto esse versículo 6? Todo mundo junto? 1, 2, 3 e... um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Diga assim, cumprir a vocação, o chamado de Deus. Olha para o seu irmão e diga assim, ó: eu preciso tanto de você. Fala isso para ele, fala para quem está sozinho aí. Diz para 2, 3 pessoas, fala aí, eu preciso de você. Irmão, ninguém consegue nada sozinho. Há uma realeza que o Senhor tem para você. Mas ser realeza é cumprir o que o rei pede. Entenda que não tem a ver contigo, não tem a ver com o que você estiver, sabe, é um dever nosso. Faz parte do DNA do cristão. Agora, é lógico que cada um tem, sabe, os seus dias que muitas vezes não quer isso. É lógico. Salomão deixa claro em Eclesiastes que há tempo para todas as coisas. E realmente há. Tem dia que é tempo de chorar, tem dia que é tempo de rir. Tem dia que é jogar pedra, mas tem dia também que é juntar pedra. Tem dia. Só que a palavra do Senhor deixa claro que basta cada dia o seu mal. Não queira colocar mais peso onde já tem um peso. Não queira mais maldade num dia, sendo que você só aguenta, baixa a bola e deixa o Senhor terminar aquele dia. Não procure pensar naquilo que não aconteceu. Esses dias eu li uma pesquisa numa universidade americana que diz que 85% das pessoas que têm ansiedade no mundo nunca vão conseguir resolver os seus problemas. Já parou para analisar isso? Como é sério isso? 85% das pessoas que têm problema com ansiedade, daí eu não lembro qual foi a quantidade de pessoas ou o estudo, eu não lembro agora, mas diz que nunca vão resolver seus problemas. Então imagina só você, 85% do que você pensa não vai se resolver do jeito que você quer. Então imagina você tem 10 coisas na cabeça para resolver, uma média,
8 delas você não vai conseguir fazer nada. Mas você vai querer lutar para que todas as 10 sejam resolvidas. Imagina o tanto que você vai cansar. Sabe por quê? Porque a tua ansiedade, aquilo que você tem alimentado, está te aprisionando. E dos 15, vamos assim dizer, que você pensa, pequena parte, né, relevante aos outros, bem simbólica. Essas aí só vão te deixar em paz quando você entender que tudo que aconteceu foi para que você saísse do lugar onde você está. Irmãos, realeza de Deus é obediência, é sujeição, não é um título e nem um cargo. A realeza de Deus, se de fato você entenda e quer isso para a sua vida, é ser cristão nesses dias. Abre comigo em Efésios 4:32. E eu queria chamar o grupo de louvor para vir aqui para cima. Efésios 4:32 diz assim: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, como Deus os perdoou em Cristo. Diga assim comigo: a realeza de Deus é ter santidade. Fale comigo assim: é ter santidade, é cumprir a vocação e ser cristão.